Fala pessoal, tranquilos? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre diversificação e como você deve diversificar seus investimentos. Eu sou Vinícius, sócio e head de alocação aqui do escritório Meta e Foco. Em breve teremos um novo nome do escritório, para vocês saberem. Esse vai ser o bate-papo de hoje, explicar um pouco para vocês o porquê descorrelacionar e o porquê muitas das carteiras dos nossos clientes acabam tendo muitos produtos lá dentro e se isso faz sentido ou não. Então, se você gosta de conteúdo, investimentos gerais, ações, fundos e propriamente carteiras, se inscreve aqui no canal, deixa o like, que assim ajuda o conteúdo a ser disseminado para mais pessoas e ao canal a crescer. Então bora lá para o assunto do vídeo. Então, para começar o vídeo, vou começar com uma frase que pode ser contra-intuitiva para vocês, mas que realmente faz sentido na hora de montar uma carteira. Se todos os meses, ou a maioria dos meses, todos os seus fundos de investimentos andam para o mesmo lado, muito provavelmente você está diversificando de uma forma errada. Normalmente nós queremos que tenha algum fundo que esteja performando mal, ou algum ativo dentro da carteira que esteja performando mal, enquanto os outros estão indo bem. Então, por exemplo, esse mês agora de novembro que passou, foi uma mês porrada para a bolsa. Óbvio, se você não tinha tudo em ações, se tivesse ali uma carteira de multimercado, faz sim sentido se tivesse algum fundo ali que desse negativo, ou então que não fosse tão bem, que aí sim mostra que o trabalho está sendo bem feito de diversificação. Porque senão, você está comprando um monte de linha, e essas linhas todas no final fazem a mesma coisa, ou coisas muito parecidas, e você está diversificando em nada, e talvez ter uma só faria sentido. Então, essa é a frase inicial. Ao longo do vídeo eu vou tentar explicar o porquê dessa frase, para vocês entenderem no detalhe. E agora, um outro ponto. Vocês gostariam de ter um fundo, quer dizer, dois fundos na sua carteira. Todo dia que o fundo A subisse, o fundo B caísse, e vice-versa. Você acha que faria sentido ter um tipo desses dois fundos na mesma carteira? Vamos aqui desenhar no quadro para vocês darem uma olhada. Então, como eu falei, imagina um fundo que a gente tem aqui, que, oscila dessa forma aqui. Esse é o fundo A. Agora a gente vai aqui colocar o fundo B nessa carteira hipotética. Sempre quando um sobe, o outro cai. Não faz sentido isso? Porque no final a sua linha de investimentos vai ser a linha vermelha do meio, que praticamente não tem oscilação nenhuma. Então você está juntando dois fundos que oscilam de formas diferentes. Então, um ponto legal, a correlação que a gente fala, um ponto muito importante, saber correlação desses dois fundos é -1. Porque sempre quando um sobe, o outro cai e vice-versa. A correlação de -1 não quer dizer que quando o fundo cai 5, o outro sobe 5 e assim vai. Quer dizer que sempre quando um cai, o outro sobe. Então esse é um ponto importante. A correlação tem a ver com as oscilações de movimento, né, positivos ou negativos, e não com a intensidade desse movimento. Tá? Aqui seria praticamente o beta entre um e outro. Então é importante a gente saber, é importante ter essa ideia que nós queremos que quando um fundo vai bem, outro vai mal para isso. Porque a gente olha, o fundo azul tem bastante oscilação, e o verde também tem bastante oscilação. Mas a carteira, juntando os dois fundos, é a linha vermelha, que é uma linha reta. Óbvio que isso aqui no mercado a gente não consegue fazer, né? Porque dificilmente vamos ter produtos com correlação de -1. Provavelmente eles vão ou com uma correlação baixa, ali menor que 0,6, ou então próximo de 0. Dificilmente eu conseguir ter um fundo com uma correlação tão baixa. E sempre quando você vai, nós, né, que estruturamos uma carteira de fundos, e vocês, como vocês tiverem que pensar sobre isso, é legal vocês darem uma olhada não só de descorrelação de produtos, mas também de descorrelação de estratégia. Porque a gente tem, por exemplo, fundo multimercado macro, long and short, quantitativo, e cada fundo, a gente tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre esse tipo de fundo, vão interagir de alguma forma com o mercado, que muitas vezes podem estar indo mal quanto o resto está indo bem, e depois vice-versa, e isso melhorar a performance da sua carteira como um todo, e passar um 2020 em um ano de muita volatilidade, talvez de uma forma mais tranquila. E a parte, né, de correlação, ela vai basicamente de -1 até 1. Tá? Então esses são os valores de correlação que nós podemos ter, de -1 a +1, e quanto mais próximo de 1, mais eles andam igual. E quanto mais perto de -1, eles andam na direção opostas. Então acho que esse é um dos principais pontos que nós temos que entender, que estruturando uma carteira de investimentos, nós vamos ter algo que sempre vai bem, algumas coisas que vão um pouquinho pior ou não tão bem. E tanto que quando a gente, por exemplo, compra BDRs na carteira, ou fundos dolarizados na carteira de investimentos, isso é um grande ponto. Porque o dólar, historicamente, é descorrelacionado, tem uma correlação negativa com a bolsa. Então você tem na sua carteira de ações, 20, 30% do seu patrimônio, uma pessoa já arrojada, aí ela vai ter bastante risco Brasil. Faz sentido ela ter um pouco ali talvez de dolarizado,
Claro, a depender do nível do dólar, tem alguns outros pontos, mas mais quando diz correlação, se ela tem essa questão do dólar, muito provavelmente o dólar oscila não dessa forma, mas de forma oposta ao Ibovespa, fazendo com que a carteira como um todo tenha menos risco no final do dia, muito por conta disso. Eles oscilam de formas diferentes. E agora, né, um ponto que eu comentei, então assim, nós vemos muitas pessoas, né, que ouvem a frase, não coloquem todos os seus ovos na mesma cesta. E muitas pessoas ouvem isso e obedecem isso. Então vão lá, pô, já que eu não posso colocar todos os ovos nas minhas cestas, eu vou lá e compro fundo X, fundo Y e o fundo Z. Pô, coloquei 3 fundos, né, estou diversificado. Mas será que você realmente está diversificado? Nós temos muitos clientes aqui no escritório, né, muitos investidores, que acabam tomando decisões sozinhas e muitas vezes fazem esse tipo de coisa, colocar em 3 fundos para falar que está diversificado, mas no final são 3 fundos que fazem a mesma coisa. E isso está errado fazer isso? Não, a questão é que se você está colocando em 3 fundos, você está tendo trabalho, né, de escolher 3 gestores, escolher 3 casas, ter acompanhamento disso, fazer um imposto de renda que é um pouco mais chato, faça de uma forma eficiente, diversifique de verdade. Porque não adianta nada você comprar lá 3 fundos que são, por exemplo, pré-fixados, ou que operam em TNB. Você não está diversificando nada. Você está simplesmente adicionando linhas aos seus investimentos para você achar que está fazendo um tipo de diversificação. Então, por isso que é um ponto importante, ver a correlação dos seus ativos. Por que isso? Um fundo que só opera só opera em TNB, eles vão ter uma correlação muito próxima uma das outras. Eles não vão ter uma correlação muito diferente, porque operam a mesma estratégia. Então, não adianta nada você ter lá 3 fundos de investimento na sua carteira, ou 3 produtos diferentes. Então imagina, você vai lá comprar 3 ações do setor elétrico. Você compra, por exemplo, lá, Engie, Tiet e qualquer outra geradora que tiver. Então isso não vai trazer uma diversificação realmente efetiva para sua carteira. Você tem 3 produtos que correm o mesmo tipo de risco. Então isso é um ponto importante. Não é só colocar produto por colocar produto numa carteira de investimento. Você tem que ter essas diferenças de performance e de correlação e de risco entre eles, para aí sim você colocar. E outro ponto legal também que a gente vê acontecendo bastante vezes. É muito comum no mercado existirem fundos de investimentos que o gestor cria o mesmo tipo de estratégia, mas ele cria fundos com riscos diferentes. O que seria esse ponto que eu estou falando? Tem muitos gestores que criam isso, como acontece? Aqui vai ter um fundo X, por exemplo, oscila assim, de boinha, tranquilo. Aí ele vai lá e existe o fundo Y dele. A única diferença é que é um fundo mais arrojado. Eles costumam ter uma correlação próxima a 0,98, muito próxima de 1. Quer dizer que eles andam quase igual. Isso também acontece muito quando você pega, por exemplo, fundos que operam em TNB longa, outros que operam em TNB média, outros que operam em TNB curta. Claro que a curva de juros, ela se diferencia ao longo da sua curva por fatores que ela vai oscilar para cima ou para baixo, dado que a parte mais longa é fiscal e a parte mais curta é política monetária. Mas, no final do dia, eles vão ter uma correlação muito alta e você não está diversificando entre eles. Você está simplesmente colocando produtos com vol, né, assim, volatilidade diferente. Então você vai comprar produtos que têm um vol diferente, que eles oscilam com intensidade diferente, mas no final do dia, eles oscilam da mesma forma. Legal? Acho que esse é o principal ponto do vídeo de hoje. Entender que é legal, temos produtos que oscilam de forma diferente, então não é para todos os fundos irem bem na sua carteira ao mesmo tempo. Nós queremos que alguma coisa esteja indo mal lá, quando todo o resto está indo bem, para te proteger em momentos contrários. Não comprar produtos por comprar, então não é para ter lá 50 fundos na sua carteira, sendo que os 50 fundos fazem a mesma coisa. Tem que ter uma inteligência por trás de diversificação, rodar o Markowitz, rodar algo ali que faça sentido para você, estratégias diferentes e não simplesmente comprar por comprar. E tenha cuidado com fundos que têm a mesma estratégia, mas só muda a volatilidade deles, para vocês não estarem se enganando achando que estão diversificando. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, por favor, deixa o like e deixa as ideias aqui nos comentários para te fazer para os próximos vídeos. Beleza? Valeu, até a próxima!